tuas fortes mãos e simplesmente nelas descansar. Ensina-me que teu amor, Senhor, nunca falhará. Insistirá em me fazer feliz. E se eu cair, não existir, e até desanimado me prostrar, sentirei teu braço forte, ouvirei tua voz de amor. Teu Espírito me faz ressuscitar. Sentirei teu braço forte, ouvirei tua voz de amor. Teu Espírito me faz ressuscitar. Ensina-me que tudo coopera para o meu bem. Ensina-me, ensina-me, ensina-me a viver. Ensina-me, ensina-me, ensina-me a viver. Ensina-me a entregar meus caminhos em tuas fortes mãos e simplesmente nelas descansar. Ensina-me que o teu amor, Senhor, nunca falhará. Insistirá em me fazer feliz. E se eu cair, não existir, e até desanimado me prostrar, sentirei teu braço forte, ouvirei tua voz de amor. Teu Espírito me faz ressuscitar. Sentirei teu braço forte, ouvirei tua voz de amor. Teu Espírito me faz ressuscitar. Ensina-me que tudo coopera para o meu bem. Ensina-me, ensina-me, ensina-me a viver. Ensina-me, ensina-me, ensina-me a
Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos o nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, oh Rei dos reis. Foi que eu nasci, oh Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos o nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, oh Rei dos reis. Foi que eu nasci, oh Rei Jesus. O meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Pra te adorar, oh Rei dos reis. Foi que eu nasci, oh Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, onde flui o amor, onde flui o amor. Boa noite, irmãos.
Saudades de todos, eu e minha família estamos com muita saudade de poder estar juntos com vocês, de poder abraçá-los, né? Mas devido a esse prudente isolamento que nós devemos tratar com seriedade, eu gostaria de compartilhar com os irmãos um texto bíblico e um tema que Deus tem falado muito ao meu coração nas últimas semanas, principalmente nas últimas 2 semanas. Eu tenho compartilhado com a minha esposa, com a minha família. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos também essa noite. O texto está em Mateus capítulo 28, dos versículos 18 a 20. Antes de lermos o texto, nós nos recordemos que Jesus, durante seu ministério de 3 anos, ele curou muitos enfermos de vários tipos de enfermidade, né? Lepra, cegueira, o homem da mão mirrada. Ele expulsou demônios, ele ensinou com autoridade e fez muitas maravilhas durante esse período de 3 anos. Depois disso, ele se entregou para ser preso, ele foi torturado, foi judiado, foi exposto e foi morto. Foi morto realmente, literalmente morto na cruz. Ao 3º dia, ele ressuscitou e apareceu a Maria Madalena e a Maria e posteriormente a seus discípulos. Quando ele apareceu aos seus discípulos, muitos não creram e ele disse as seguintes palavras para os seus discípulos. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então, depois disso, Jesus passou 40 dias aparecendo para os discípulos e ensinando a eles e falando coisas acerca do reino de Deus. 40 dias. Atos capítulo 1, versículo 3, diz que as provas eram incontestáveis. As provas da sua ressurreição eram incontestáveis. E ele disse o seguinte para os discípulos, nesse período, depois da ressurreição: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Eles estavam questionando quando que Jerusalém, quando que Israel seria restaurado. E ele disse: Não vos compete saber o tempo que o Pai reservou de acordo com a sua autoridade. Mas recebereis poder ao descer o Espírito Santo sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Maravilhoso, foram as últimas palavras de Jesus antes dele ascender aos céus. Recebereis poder para serdes minhas testemunhas, foi o que ele disse. Então, poder para testemunhar de Cristo. Aonde? Em Jerusalém, toda a Judéia, Samaria e em todo o mundo, em todo o globo. Dito isto, ele ascendeu aos céus. Testemunhar e fazer o ide, o famoso ide. Nessa hora, alguns podem estar se perguntando, ele vai falar sobre evangelismo, o ide. Que caverna será que o Rodrigo estava que ele não está acompanhando o período que nós estamos passando, né? De isolamento, de prudente isolamento. No momento em que estamos, falar do ide, evangelismo, sim, isso mesmo. É o período de coronavírus, o isolamento por conta desse vírus, dessa enfermidade. Nós vamos falar sobre evangelismo. Primeiramente, eu gostaria de explicar um pouco acerca do texto da grande comissão de Mateus 28. Depois, brevemente, falaremos um pouco sobre o texto de Atos e entraremos com o tema propriamente dito e traremos 5 aplicações para a nossa vida. Amém? Primeiro, a grande comissão. Ide, fazei discípulos, batizando-os e ensinando. 4 palavrinhas. Ide, fazei discípulos. 4 princípios, né? Ide, fazei discípulos, batizando e ensinando. De todos esses termos no versículo, o único imperativo é fazei.
de fazer discípulos, não significa que os outros não sejam uma ordem também, que todos tomam emprestado essa ideia de ordem do verbo principal desse texto, que é o ide e fazei discípulos. É interessante porque alguns traduzem esse ide como indo, e não está errado, está certo também. Porém, ele não deixa essa particularidade de ordem juntamente com o fazei discípulos. Até porque, como nós fazemos discípulo? Indo. É muito interessante pensarmos sobre isso. A ideia principal é fazer discípulos. Precisamos ler o verso inteiro, esse texto completo, entendendo o seu contexto, para podermos estudar e analisar o que Deus quer falar no nosso coração. Essa palavrinha ide, que seria o indo, que alguns traduzem, ele seria por onde quer que você anda, onde quer que você esteja, por onde você passar, aí você exerce o imperativo. Fazei discípulos. Como fazer discípulos? Batizando-os e ensinando os preceitos divinos. O segundo texto de Atos diz muito claramente para nós que nós poderosamente podemos testemunhar do nosso Senhor Jesus. Nós recebemos poder do Espírito Santo, autoridade e poder para poder testemunhar de Jesus Cristo, aonde quer que nós estejamos, indo aonde quer que nós estejamos, e isso inclui a nossa própria casa. Os irmãos se recordam que recentemente nós tivemos um curso de evangelismo, que foi uma bênção aqui na igreja. Eu e minha esposa e minha filha, nós participamos e aprendemos muito. Foi realmente uma bênção. Por que será que Deus permitiu que nós tivéssemos esse curso se nós não poderíamos sair? Por que será que Deus ele permitiu isso? Será que nós, em algum momento, nos questionamos acerca dessas coisas? Por que será que Deus permite algumas coisas, sendo que nós não poderemos fazer? Será que nós não podemos fazer? Será que nós ainda não podemos fazer? Eu creio firmemente que Deus ele quer ensinar a gente nessa situação, nesse período que nós estamos passando atualmente. E o tema da nossa meditação de hoje é: a grande comissão pode ter início em sua casa, em minha casa. O ide, pode ter início dentro da minha própria casa. E que momento mais propício, se não esse que nós estamos passando? Iniciar o ide dentro do meu próprio lar, com a minha própria família, até porque o ide inclui a nossa casa. Testemunhar poderosamente dentro da minha casa. Fazer discípulos dentro da minha própria casa. Como que nós podemos fazer discípulos dentro da nossa própria casa? Aí entram 5 formas de fazer discípulos em nossa própria casa. 5 formas de obedecer ao ide dentro da nossa própria casa. Primeiro, como iniciar a grande comissão dentro da minha própria casa? Cuidando da minha espiritualidade. Da minha própria espiritualidade. Cuidando da sua espiritualidade. É muito importante o tempo de oração, o tempo a sós com Deus. Na última quarta-feira, me recordo do Israel frisar muito isso. É tempo de orar, é tempo de colocar diante de Deus nosso ser, nossa ansiedade, pedir perdão pelo nosso pecado diante de Deus. É tempo de cuidar da minha espiritualidade, é tempo de cuidar da sua espiritualidade, cuidar de você. É tempo de cuidar de mim, de eu cuidar de mim, sem nenhum sentimento de ego, de egocentrismo, mas espiritualmente isso é primordial. Ter esse momento para cuidar de mim mesmo, desenvolver a minha comunhão com Deus, conversar com Deus, crescer em intimidade com o nosso Senhor. Esse é um momento maravilhoso para isso. Para quem está trabalhando, o tempo que não está no trabalho não vai ter muito lugar para poder passear, não é verdade? Cuide de sua espiritualidade, meu irmão. Eu preciso cuidar da minha espiritualidade também. E esse momento é muito interessante para isso.
Isso é primordial e abençoará a sua vida e a vida da sua família. Quando eu cuido da minha espiritualidade, as pessoas que estão ao meu redor são abençoadas através de mim. Eu sou um canal de bênção de Deus para as pessoas que estão ao meu redor. Então, primeiro ponto, primeira forma, cuide de sua espiritualidade. Segundo, inicie a grande comissão tendo tempo para os seus familiares. Aí entra de novo aquela pergunta, tendo tempo, mas a gente está em casa, a gente não tem muita coisa para fazer. Quem trabalha o período da noite está em casa. Quem não pode trabalhar por conta do isolamento, tem o dia inteiro em casa. Estar geograficamente no mesmo lugar não é ter tempo de qualidade. Dedique tempo para os seus filhos, dedique tempo para sua esposa, dedique tempo para os seus maridos, dedique tempo para os seus pais, dedique tempo para aqueles que estão debaixo do mesmo teto que você. Um tempo de qualidade. Eu preciso fazer isso na minha casa também. Isso é essencial, primordial. Já parou para pensar que o seu filho pode ser o seu discípulo? Deve ser o seu discípulo. Seu pai pode ser o seu discípulo. A sua esposa. Você pode discipular as pessoas que estão dentro da sua própria casa. Você deve discipular as pessoas que estão dentro de sua própria casa. Fazei discípulos. Lembre-se que fazei é a ordenança. Onde quer que você esteja, o imperativo é fazer discípulos. Então, fazer discípulos dentro da sua própria casa. Seus pais, seus avós, seus irmãos, eles veem você, eles aprendem com você e podem ser seus discípulos também. Você também pode ser discipulado por alguém da sua casa. Isso é maravilhoso, quando nós podemos discipular aquela pessoa que nós tanto amamos e moramos junto. Porém, isso exige tempo de qualidade. Existe uma frase que diz o seguinte: discipulado é discípulo ao lado. E é verdade. Discipulado é caminhar junto com o discípulo, ensinando ele, caminhar junto, ao lado. E discipulado é discípulo ao lado. Como está seu tempo com a sua família nesse período? Eu preciso meditar isso também acerca da minha própria família. Nesse período de isolamento que nós estamos em casa, como que está o nosso tempo de qualidade juntos? Atividades, brincadeiras com os filhos, assistir um filme, uma série, isso é muito importante. Estar junto, fazendo aquilo que eles gostam de fazer. O que eles gostam de fazer, se envolva. O que você gosta de fazer, traga eles para perto também. Passe tempo de qualidade com sua família nesse período. Dessa forma você estará fazendo discípulos na sua casa também. Some com eles. Agregue eles nos seus afazeres. E se junte a eles nos afazeres deles também. Isso é importantíssimo. Terceiro, inicie a grande comissão em sua própria casa, abençoando verbalmente sua família. Isso é muito importante. Por que é importante? Eu fico muito triste quando eu vejo alguns comentários, principalmente em mídias sociais, de pessoas reclamando do tempo que está passando com a família, o tempo de isolamento. Nossa, eu não vejo a hora de sair, não vejo a hora de que meus filhos possam ir para a escola. Eu não aguento mais ficar em casa, enfiada aqui dentro de casa com a minha família. Eu fico muito chateado com isso. Tá certo que nós gostamos de sair também. Nós temos prazer em até trabalhar em determinadas tarefas que nós fazemos fora de nossa casa também, até mesmo com a nossa própria família. É um período que nós precisamos trabalhar bastante a nossa mente e trabalhar bastante a nossa língua, para não reclamar da nossa casa, não reclamar da nossa família, não reclamar de passar tempo junto com eles. Rasgue elogios para os seus familiares. Rasgue elogios para sua esposa, rasgue elogios para os seus filhos, para os seus pais, para os seus parentes, para todos que estão próximos de você. Não reclame. É muito interessante isso, porque Tiago, no capítulo 3, ele diz que da mesma boca procedem bênção e maldição. Irmãos, não pode ser assim, Tiago diz no capítulo 3. E é verdade. A mesma boca que nós abençoamos, nós também podemos amaldiçoar.
Se eu não abençoo a minha família utilizando a minha língua, eu posso amaldiçoá-los com palavras de desânimo, com palavras que os levarão para baixo. O tempo que eu estou em casa, eu não posso amaldiçoar minha família, não posso amaldiçoar o meu lar. Eu preciso abençoar o meu lar. Isso é extremamente importante. Abençoe sua família com a sua língua. Você está lá e rasgue elogios realmente para sua família. Seja sincero e elogios. Tenho certeza que eles merecem, tá bom? O quarto, inicie a grande comissão na sua casa ensinando os seus familiares. É o que o texto diz, não é? Batizando e ensinando. Ensinando os seus familiares. Eu queria emendar com o terceiro tópico, para quem está trabalhando em casa, o home office. Quem trabalha em casa, eu também tenho acompanhado um pouco as pessoas reclamando dos seus filhos, que seus filhos atrapalham eles trabalhando em casa. Irmãos, o seu filho, o meu filho, nunca teve tanto tempo com os pais em casa. Para ele isso é uma novidade, para ele isso é gostoso, é maravilhoso. Seu pai, sua mãe, nunca teve você dentro de casa tanto tempo. Seu marido, a sua esposa, também. Então, esse período de isolamento, nós podemos ensiná-los, no caso dos filhos, a responsabilidade de se ter um trabalho. Independentemente de estarmos em casa, trabalhemos com responsabilidade. Isso é um preceito bíblico. Nós podemos passar tempo juntos com eles, com os nossos filhos, com os nossos pais, com a nossa esposa, assistindo uma série, fazendo uma atividade. Nós podemos ensinar princípios e preceitos bíblicos fazendo exatamente essas coisas com eles. Nós podemos ensiná-los tendo tempo de oração com eles. Provérbios, o capítulo 22, versículo 6, que é um texto bem conhecido, diz o seguinte: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Ensine a criança no caminho, não mostrando o caminho. Ensinar a criança no caminho é estar junto, estar acompanhando, estar junto não apenas geograficamente, mas discipulado, discípulo ao lado. O pai e o filho juntos. O filho e seu pai juntos. Você e sua esposa juntos. Qual a melhor forma de ensinar do que estando juntos, acompanhando, não é verdade? E dessa forma nós podemos ensinar por meio de uma brincadeira, por meio de um filme, por meio de momentos, de uma conversa entre eu e minha esposa. Ambos, podemos ensinar ao outro preceitos bíblicos, preceitos divinos, que serão uma bênção realmente para a nossa família. E o quinto e a última forma de podermos iniciar a grande comissão na nossa própria casa é testemunhando poderosamente. Recebereis poder para serdes minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Em Jerusalém é onde eles moravam, é o local a terra natal dos discípulos. Então, a própria casa. Na verdade, testemunhar dentro da sua própria casa. É muito importante isso, irmãos, porque você tem poder para testemunhar de Cristo dentro da sua própria casa, para dar testemunho. Você tem poder para dar um testemunho maravilhoso dentro da sua própria casa. Não permita que o coronavírus infecte a sua mente e o seu coração. Eu não posso permitir que o coronavírus infecte minha mente e meu coração, a ponto dessa inquietação, a ponto desse desespero, dessa ansiedade, a ponto de o coronavírus poder tirar a minha paz, o coronavírus tirar a sua paz. Não permita isso. Testemunhe poderosamente. Filipenses, no capítulo 4, versículo 7, diz: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. É muito interessante isso, porque Paulo estava falando acerca da ansiedade. Irmãos, não permitam que o que está acontecendo no mundo, independente do momento, independente do que esteja acontecendo,
Nós sabemos, devemos tratar com seriedade. Não quero menosprezar também os cuidados com o vírus, né? Os cuidados que nós devemos tomar, que são prudentes, são importantíssimos, mas isso não pode tirar a minha paz. Isso não pode tirar a sua paz. É importantíssimo que nós possamos depositar tudo isso diante de Deus e testemunhar dentro da minha própria casa, testemunhar para os meus parentes que conversam comigo pelo WhatsApp, essa paz de Deus que está no meu coração. Essa paz de Cristo Jesus que está em meu coração. Testemunhe da paz que Jesus Cristo coloca no seu coração. Para as pessoas da sua casa, para o seu filho, para o seu pai, para os seus irmãos, para aqueles que estão debaixo do mesmo teto que você, e por meio das mídias sociais também. Testemunhe poderosamente da paz que Cristo Jesus dá ao coração daquele que deposita toda a ansiedade diante dele. Amém? É muito importante nós lembrarmos, nos últimos 2 domingos, o pastor Giovanni disse uma frase que, além de ser verdadeira, ela é muito importante. É importantíssimo que nós tenhamos isso sempre em nossa mente e nosso coração. Deus está no controle da história. Deus é o Senhor da história. Deus não foi pego de surpresa. Deus é soberano sobre todas as coisas. O que está acontecendo está debaixo da sua soberana permissão. Amém? Isso nós precisamos ter em nosso coração. No capítulo 16 de Atos, versículos de 6 a 10, é muito interessante. Paulo e seus discípulos queriam pregar o evangelho e testemunhar poderosamente de Cristo na Ásia e depois na Bitínia. Mas o texto diz que eles foram impedidos pelo Espírito Santo de fazer isso. Eles foram impedidos pelo Espírito Santo, porque Deus queria Paulo em outro lugar para testemunhar poderosamente, para fazer discípulos, para ensinar e para batizar. É muito interessante pensarmos isso. Paulo sabia que Deus estava no controle da história e entendeu que foi impedido pelo Espírito Santo e não desanimou em relação a isso. Teve paz no coração e continuou dando testemunho. Irmãos, Deus é o Senhor da história. Meus irmãos, a igreja, ela não foi impedida de poder pregar o evangelho e testemunhar poderosamente. Ela não foi impedida por homens, nem pelo governo. A igreja é obediente ao Senhor da história. Deus está no controle da história e eu creio firmemente que Deus quer que nós tomemos conta da nossa casa. Quer que nós tomemos conta da nossa própria espiritualidade. Quer que nós formemos discípulos dentro da nossa própria casa. Não é porque nós não estamos nos reunindo como igreja congregacionalmente para cultuar ao Senhor com todos no mesmo local. Deus continua sendo cultuado, porque a igreja ainda existe. A igreja continua cultuando ao Senhor dentro da sua própria casa. E a igreja pode continuar testemunhando dessa poderosa paz de Cristo Jesus. Pode testemunhar desse poderoso Deus, Senhor de todas as coisas, de sua própria casa e em sua própria casa. É muito importante, irmãos, nós entendermos isso, que Deus permite o que está acontecendo. Tenhamos paz em nosso coração e testemunhemos dessa paz. Então, inicie a grande comissão na sua própria casa. Como? Cuidando de sua espiritualidade, tendo tempo de qualidade para a sua família, abençoando verbalmente as pessoas quem você ama, ensinando a seus familiares e testemunhando poderosamente em sua própria casa. Ore com sua família, ore por eles e ore com eles. Faça devocionais com a sua família também. Abra a Bíblia em casa, ore junto com eles, ensine-os. Passe tempo de qualidade com eles, fazendo as coisas que eles gostam. E ali, ensinando preceitos divinos e testemunhando do poder de Deus em Cristo Jesus na sua própria casa. Amém? Eu quero orar com você e por você também na sua casa. Quero orar pela sua família, pelo seu lar. Amém? Oremos. Senhor Deus, nós te louvamos pelo privilégio que tivemos de aprender um pouco mais acerca do Senhor. Nós realmente não entendemos a razão pelo qual o que está acontecendo. Nós não entendemos os seus planos, que são muito mais altos do que nós possamos imaginar.
nós, com toda a nossa limitação, nós queremos colocar toda a nossa ansiedade, colocar todo o nosso ser diante do Senhor, Deus. Nós queremos colocar nossa família, nosso lar, as pessoas que amamos diante do Senhor. Lançar sobre o Senhor toda a nossa ansiedade, para que o Senhor cuide de nós. Cuide de mim particularmente, cuide da minha casa, da minha família, e o mesmo para meus irmãos. Senhor, nós queremos desfrutar a paz de Cristo Jesus em nosso coração. Independentemente do que está acontecendo, nós desejamos fervorosamente que o Senhor tome nosso ser e nos traga realmente a paz que só provém de Ti, Deus. Abençoe nossa casa, abençoe nossa família, abençoe a sua igreja, Deus, e nos ajude para que nós possamos crescer, que nós possamos fortalecer a nossa casa, que nós possamos fortalecer o nosso lar, porque isso vai passar. E quando nossas atividades voltarem, nós possamos voltar com poder, nós possamos voltar com a autoridade de Cristo Jesus, para podermos dar testemunho fora de nossa casa também, Deus. Que a sua igreja seja edificada e que o seu nome seja engrandecido para todo sempre, em nome de Jesus. Amém.